Estação 2. Condutividade térmica. A condutividade térmica equivale à quantidade de calor transmitida através do material utilizado. Neste experimento, comparamos a capacidade do mecanismo físico de condução térmica dos metais apresentados. Com todos os metais foram feitos os mesmos procedimentos. Ferro. A temperatura inicial do ferro foi de 23,2 graus. Então, utilizando um bico de Bunsen, foi diretamente colocado na chama por 1 minuto. O ferro tem uma condutividade térmica elevada, ou seja, conduz energia térmica de forma mais rápida e eficiente do que estruturas com uma condutividade térmica baixa. Ao final, sua temperatura era de 63,2 graus. Zinco. Sua temperatura inicial era de 26 graus. Foi colocado na chama por 1 minuto. Com o auxílio de um termômetro infravermelho, sua temperatura final era de 37 graus Celsius. Cobre. Com um termômetro infravermelho, foi medida sua temperatura inicial de 22,6 graus. Foi colocado na chama por 1 minuto. Ao final desse 1 minuto, sua temperatura era de 33,4 graus Celsius. O alumínio. Sua temperatura inicial era de 23 graus. Com a ajuda de bico de Bunsen, o metal foi colocado na chama direta por 1 minuto. Com o termômetro infravermelho, foi medida sua temperatura final de 33,2 graus. Níquel. Sua temperatura inicial era de 24,8 graus Celsius. Sendo o metal apresentado com menor condutividade térmica, sua temperatura final era de 33,2 graus Celsius. Estação 3. Aparência física dos metais. Neste experimento, foi mostrado que ao esfregar uma esponja de aço na superfície de um metal enferrujado, a ferrugem some e o metal se torna mais brilhoso. Isso ocorre uma vez que, ao esfregar, cria-se atrito e assim remove o metal oxidado. O brilho é a relação entre a quantidade de luz incidente e a quantidade de luz refletida, que ocorre porque os metais possuem elétrons livres na superfície, que absorvem e refletem a luz. Os metais, por serem opacos, têm a propriedade do brilho metálico. Estação 6. Processamento de metais. Neste experimento, foi esfregada uma lata de alumínio em uma lixa até que a tampa da lata se soltasse, uma vez que a tampa é juntada ao corpo da lata por último. Esse experimento serve para fazer uma comparação entre as latas de aço e as de alumínio. As latas de aço são feitas de estanho e ferro. São amplamente utilizadas em embalagens que contêm alimentos, bebidas, tintas e também produtos químicos, por ser um material que proporciona maior proteção e isolamento do meio externo. Tem como principal atributo atender às restrições da resistência, conformação, revestimento e acabamento. As latas feitas de alumínio são um bom exemplo de tipo de embalagem de metal não ferroso. Em geral, são utilizados para acondicionar bebidas como cervejas, sucos, chás e refrigerantes, por serem menores condutores térmicos que o ferro, além de ser um material maleável, leve, resistente e durável. Por isso, mostra uma excelente performance em suas diversas áreas. As latinhas de alumínio são moldadas por uma série de processos. O alumínio é enrolado na forma de um copo, então esticado, sua borda é aparada, e daí vai para secagem, esterilização e etc. Conseguimos notar a diferença nas pontas, onde o alumínio é bem quadrado e o ferro, as pontas são feitas de um jeito arredondado. Estação 7. Expansão térmica. Expansão térmica ou dilatação térmica é o nome que se dá ao aumento do volume de um corpo ocasionado pelo aumento da sua temperatura.
o que causa o aumento no grau de agitação de suas moléculas e, consequentemente, aumento na distância média entre as mesmas. Neste experimento, foi testado exatamente isso. Com uma placa de metal fria, com um buraco no centro, tentamos fazer a bolinha de metal passar pelo buraco. Porém, a mesma era maior que o buraco. Sendo assim, a chapa foi esquentada ao redor do buraco em chama média por aproximadamente 4 minutos. Nesse período, as moléculas foram ficando cada vez mais agitadas em volta do buraco e conduzindo calor pela placa inteira. Ao final dos 4 minutos, a expansão térmica foi de fato realizada. E a bolinha, ao ser testada, passou pelo buraco sem resistência alguma da placa, provando assim a expansão térmica.